Oi, eu sou a Beth e um dia o fast food me causou muitos problemas. Tudo começou quando minha mãe saiu em turnê. Meu pai, que é chefe de cozinha, sugeriu que dessemos uma pausa na dieta e preparássemos hambúrgueres deliciosos. Comemos um montão e passamos o fim de semana inteiro assistindo programas de TV no sofá. Foi absolutamente perfeito. Pela primeira vez na minha vida, ninguém me repreendeu por furar a dieta. Mas o fim de semana passou voando e na segunda-feira fiquei um pouco preocupada. E se depois de tudo que eu comi, eu tivesse engordado? Minha treinadora definitivamente teria algumas coisas bem afiadas preparadas para mim. Felizmente, meu peso permaneceu o mesmo. E depois de treinar, eu até perdi um pouco. Mas eu estava com muita fome, então convidei minha amiga Alice para ir a uma hamburgueria. A Alice amava junk food, então ela concordou rapidamente. Você também tem um amigo que come fast food o tempo todo? Para encurtar a história, começamos a devorar hambúrgueres com batatas fritas e dois caras se sentaram ao nosso lado. Eu sou Jacob e este é meu amigo Luke. Somos aspirantes a jornalistas e estamos escrevendo um artigo sobre hambúrgueres. Vocês se importam em compartilhar suas ideias sobre este lugar? Jacob era muito bonito. E para chamar sua atenção, comecei a elogiar aquela lanchonete o máximo que pude. Ele gravou minhas respostas e depois do almoço, me acompanhou até em casa. Eu estava muito feliz. Desde aquele dia, minha vida mudou drasticamente. Eu treinava pela manhã, almoçava com a Alice na lanchonete e à noite saía com o Jacob. Comecei a comer fast food no café da manhã, almoço e janta. Apesar disso, eu não estava ganhando peso nenhum. Minha mãe passou todos aqueles anos se preocupando com a minha aparência e me obrigando a fazer dieta em vão. No final das contas, acabei descobrindo que eu tinha um superpoder, não engordar. Mas um problema apareceu. Eu não conseguia mais acertar os exercícios. Eu não tinha força nem mesmo para os exercícios mais fáceis. Eu começava a suar e respirar com dificuldade. Eventualmente, minha treinadora se cansou disso. Beth, a competição está chegando. Se você não entrar em forma, não poderei te deixar competir. Eu queria muito competir, mas não conseguia parar de comer fast food. Provavelmente, meu mau desempenho estava sendo causado por ele. Então, descobri como continuar comendo e não sofrer durante os treinos. Logo depois de comer, eu corria para o banheiro e me forçava a vomitar. Mas isso era tão nojento e inútil. A fome fazia eu me sentir ainda mais fraca. Um dia, não consegui nem fazer barra fixa e a treinadora acabou me tirando da competição. Mas eu ainda tinha um pouco de tempo para convencê-la a mudar de ideia. Decidi pedir um conselho a Alice. Afinal, ela conseguia comer fast food e ainda assim mandar bem na academia. Minha amiga me deu alguns comprimidos. Eu os compro na internet. Eles funcionam como uma bebida energética, mas por mais tempo. Você quer um pouco? Eu tenho mais. Para ser sincera, fiquei um pouco assustada. Tomar comprimidos estranhos parecia muito perigoso, mas a Alice me garantiu que não tinha por que eu me preocupar, já que ela os tomava há alguns meses e se sentia ótima. Eu decidi tentar. E a Alice não estava mentindo. As pílulas eram realmente mágicas. Durante o treino, fiz acrobacias e saltos ainda melhores do que antes. E o mais importante, continuei comendo fast food. Minha treinadora, é claro, não sabia de nada e ficou chocada com meu progresso repentino e acabou me deixando participar da competição, a maior dentre todas que eu já participei. O dia da competição começou bem. Tomei café da manhã na minha hamburgueria favorita, corri para o vestiário e coloquei minha melhor roupa. Porém, um pouco antes de me apresentar, de repente me senti muito assustada. Minhas mãos tremiam, minhas pernas estavam fracas, minha cabeça girava. Percebi que não seria capaz de competir naquele estado. Portanto, em vez de tomar um comprimido como de costume, decidi tomar 3 de uma só vez. Minha força voltou rapidamente. Tive um desempenho brilhante. O público até levantou para me aplaudir. Quando os resultados estavam sendo anunciados, Alice e eu demos as mãos e olhamos esperançosamente para o placar. E imagine só, meu nome estava em primeiro lugar. Eu ganhei! A Alice também mandou muito bem e ficou com o segundo lugar. Nós nos abraçamos, mas de repente, eu senti uma dor no estômago. Ai, que dor! O que foi? Não consigo me endireitar.
Meu estômago está doendo muito! Precisamos de um médico! Chame um médico aqui! Tudo o que aconteceu depois disso foi terrível. Fui levada de ambulância para o hospital antes mesmo da cerimônia de premiação. Lá fizeram alguns exames, limparam meu estômago e injetaram analgésicos em mim. Eu dormi. Quando acordei, vi minha treinadora e a Alice ao lado da minha cama. Beth, tenho más notícias. Você teve uma intoxicação alimentar. 10 outros pacientes apresentaram os mesmos sintomas. Todos eles tomaram café da manhã em uma lanchonete não muito longe do nosso clube esportivo. Mas essa não é a pior parte. Eles encontraram uma droga proibida para atletas em seu sangue. Isso é doping. Você trapaceou, então foi desclassificada. Agora, a Alice é a vencedora. Não! Deve ter havido um engano. Eu não usei nenhuma droga ilegal. Você não pode contestar os resultados do laboratório. Foque na recuperação e logo você voltará a treinar. A treinadora saiu do quarto e Alice e eu passamos muito tempo discutindo o que havia acontecido. Essas pílulas idiotas não eram tão inofensivas quanto pensávamos. Sinto muito, Beth, eu não sabia. Foi tão frustrante. Afinal, eu poderia ter vencido sem aquelas drogas. Tudo aconteceu por causa do fast food. Decidi parar de comer hambúrguer assim que eu melhorasse. Mas isso ainda estava muito longe de acontecer. Por vários dias, não consegui comer nada. Quando finalmente parei de vomitar, meu pai me trouxe sopa. Eu sempre me recusava a comer sopa, mas agora me parecia o prato mais delicioso do mundo. Além da comida do meu pai, não havia outras alegrias no hospital. Eu ficava no celular e também esperei pelo Jacob por dias a fio. Mas ele nunca apareceu. Eu queria mandar uma mensagem para ele, mas a Alice disse que eu não deveria fazer isso. Como resultado, eu estava de péssimo humor, mas o pior ainda estava por vir. Antes do treino, Alice me entregou seu iPad, parecendo triste. Havia um artigo na tela com o título "Campeã desclassificada por doping anunciou hambúrgueres podres". E ao lado estava minha foto. Meu coração bateu forte. Eu li o texto e deixei o tablet da minha amiga cair de tanta surpresa. A matéria dizia que eu comecei a usar doping propositalmente só para poder competir. Que mentira descarada! Alice pareceu zangada ao pegar seu iPad e disse: "Isso não é tudo. Há citações no artigo de você elogiando a lanchonete em que muitas pessoas adoeceram. Você as reconhece? São daquela entrevista que você deu ao Jacob quando o conheceu." Eu fiquei sem saber o que dizer. Lágrimas correram pelo meu rosto. Meu crush armou pra mim e saiu comigo só para escrever um artigo viral. Por causa dele, eu perdi uma vitória merecida e me queimei em toda a internet. Eu queria dizer a ele tudo o que eu pensava. Então fui à casa dele e comecei a chutar a porta com todas as minhas forças. Assim que o Jacob abriu a porta, eu dei um tapa nele. Ele começou a se desculpar, mas por algo completamente diferente. "Beth, não fique brava. Fiquei em casa com febre a semana toda e não queria que você me visse assim. É por isso que não te chamei pra sair essa semana. Eu não dou a mínima pra isso. O tapa foi pelo seu artigo desgraçado." Do que você está falando? O Jacob realmente me irritou. Eu mostrei a ele o artigo, mas ele começou a ler com muito cuidado, como se o estivesse vendo pela primeira vez. "Eu jamais teria feito isso com você. Alguém armou pra mim. Eu posso adivinhar quem foi. Há uma semana, o Luke conseguiu um emprego nessa editora. Decidimos ir até lá, encontrar aquele traidor e finalmente resolver tudo." Assim que nos viu, o Luke abriu um sorriso. Mas o Jacob não estava afim de saudações amigáveis. Ele prendeu o Luke contra a parede e disse: "Confesse agora! Por que você escreveu aquele monte de asneiras sobre a Beth?" "Ei, cara, me larga! Eu sou fotógrafo, não escritor." Eu fiquei confusa de novo. Só restava um último suspeito, mas eu não queria nem considerar a possibilidade de que minha melhor amiga tivesse sido capaz de armar para mim de forma tão cruel. Então o Luke disse: "Beth, olha, não estou acusando ninguém, mas eu vi a sua amiga Alice aqui alguns dias atrás. Ela saiu rapidamente e não tivemos tempo de conversar." Meu sangue gelou. Por que a Alice faria isso comigo? Me despedi dos meninos e corri até a casa dela. Eu esperava que a Alice tivesse algum álibi e nós continuássemos sendo amigas como se nada tivesse acontecido. Mas assim que perguntei, ela franziu os lábios e baixou os olhos com culpa. "Desculpa, eu estou realmente me sentindo culpada. Sempre tive inveja de você. Acontece que meus pais estão sempre ocupados no trabalho e não têm tempo para ficar comigo.
muito menos cozinhar. Então, eu tenho que viver de hambúrgueres e batatas fritas. Quando você se juntou a mim, fiquei muito surpresa. Por que você comeria fast food se seu pai era um cozinheiro tão bom? Eu estava com raiva de como você era mimada, mas descobri um lado bom nisso. Como você estava comendo muito, isso significava que você logo engordaria e a treinadora te impediria de competir. Eu tinha uma chance de ganhar, mas então você não ganhou peso. Decidi te deixar em paz até que um dia eu vi você e o Jacob no parque. Eu gostei dele à primeira vista. Eu curti as fotos dele no Instagram, reagi aos stories todos os dias, mas ele nem sequer me seguiu de volta. Depois de ver vocês dois juntos, entendi o porquê. Eu te odiava. Decidi separar vocês e me livrar de uma forte concorrente ao mesmo tempo. Te ofereci aquelas pílulas de propósito, sabendo que era doping. Eu ia escrever um artigo para os tabloides e fingir que tinha sido Jacob quem o escreveu. Isso teria chamado a atenção do comitê de esportes. Então, eles teriam investigado e você teria perdido o primeiro lugar. Mas tudo saiu ainda melhor. Eu nem precisei fazer nada. Você teve uma intoxicação alimentar por causa dos hambúrgueres. Eles fizeram exames no hospital e todo mundo enlouqueceu depois disso. Como? Como você consegue ser tão má? Eu te considerava minha melhor amiga. Por favor, Beth, me perdoe. Eu realmente sinto muito por tudo que fiz você passar. Não, você vai pagar por isso. Tirei o celular do bolso e desliguei o gravador. Eu gravei tudo, mas estou pronta para excluir a gravação se você for até a treinadora e admitir tudo. Você pode dizer que foi um acidente e que você não sabia que tipo de pílula era aquela. Alice claramente não esperava por isso. Ela parecia muito assustada. Eu faço qualquer coisa, só por favor, não me denuncie. Eu estava prestes a sair quando Alice, de repente, arrancou o celular das minhas mãos e correu para dentro de casa. Eu empurrei a porta com todas as minhas forças, mas Alice conseguiu fechá-la. Foi um fracasso total. Agora, eu não tinha mais nenhuma prova. Mas então, eu notei que Alice acidentalmente prendeu o cabelo na porta enquanto tentava fugir. Eu a agarrei pelos cabelos e puxei com força. Ouvi um grito alto do outro lado da porta. Eu levantei minha voz para que ela me ouvisse. Saia agora e me dê o celular ou eu corto seu cabelo. Essa ameaça provavelmente funcionaria com qualquer garota de cabelo comprido. Alice obedeceu. Corri até a treinadora e mostrei a gravação. Ela ficou chocada e tomou uma decisão muito dura. Atletas assim não têm lugar no nosso clube. Alice não vai mais treinar aqui. Eu a convenci a não expulsar a Alice, mas simplesmente proibi-la de participar de competições por um tempo. Alice veio até mim mais uma vez para fazer as pazes, mas eu não queria mais ser amiga dela. Afinal, eu quase perdi minha carreira e o Jacob por causa da traição dela. Aliás, falando no Jacob, ele me preparou uma surpresa. Naquele dia, minha mãe voltou de sua turnê e eu contei a ela tudo o que havia acontecido. De repente, alguém tocou a campainha. Era o Jacob. Com um sorriso misterioso, ele me entregou seu tablet. Havia um artigo na tela. Eu imediatamente fiquei tensa. Mas eu não precisava ter me preocupado. Imagine só, o Jacob escreveu um artigo com a resposta e o enviou à mídia local. Agora, todos sabiam que eu não era uma mentirosa, mas uma ginasta honesta que deu azar em suas amizades. Jacob sugeriu que comemorássemos na lanchonete, e nós rimos. Depois de tudo que aconteceu, eu não conseguiria nem sequer olhar para um fast food. Então, convidei o Jacob para jantar em nossa casa. Foi assim que perdi minha melhor amiga, mas ganhei um namorado. Você já teve problemas com fast food? Escreva nos comentários e não esqueça de compartilhar essa história com aquele seu amigo ou amiga que gosta muito de comer.